Rio Claro já está com 55 casos confirmados de dengue em janeiro. Isso porque o último boletim oficial foi divulgado pela Vigilância Epidemiológica na última sexta-feira. Hoje já é terça. Mesmo chovendo menos do que a média para o verão, e o detalhe é que a epidemia no ano passado foram registrados casos da doença em todos os meses, sendo que no inverno o normal, até então, é até a dengue praticamente cair, praticamente não aparecer. Ou seja, a situação está cada vez mais preocupante. E a gente volta a repetir aqui, afinal, o que falta para controlar uma doença que de uma forma simples tem a prevenção? É o que fomos saber da população nas ruas de Rio Claro. Um dado alarmante para este início de ano. Só no mês de janeiro, a cidade de Rio Claro já registrou 55 casos de dengue. E olha que o mês nem acabou. Os dados são da Fundação da Saúde, que também orienta que a população deve ficar atenta a possíveis locais de acúmulo de água. A Fundação já intensificou a conscientização e a fiscalização. Mas será que isso é suficiente? Por isso, nós viemos das ruas saber o que a população pensa que pode ser feito para melhorar este problema. Eu acho que deveria, as pessoas cooperar mais, irem nas casas, recolher o material que fica lá juntando água, que nem eles fazem nos outros lugares. Todo mundo se cuidar, Tanto a gente, o vizinho, o negócio é prevenir, Limpeza, pura limpeza, porque uns limpam e os outros têm raiva da limpeza e gostam da sujeira. Eu limpo a minha casa, um vizinho limpa, o segundo, o terceiro, o quarto não limpa. Eu acho que as pessoas têm que ter mais cuidado, fechar os reservatórios. Tanto da população quanto da fiscalização, tendo um trabalho constante dos fiscais nas residências, olhando as casas, olhando os quintais, pneus, olhando tudo, juntando com a sociedade, aí sim, dá para pelo menos amenizar os problemas que veio aí. A terça-feira amanheceu com um tempo nublado. O sol aparece entre muitas nuvens. Pode chover durante a tarde e a noite. A mínima hoje foi de 22 graus e a máxima pode chegar nos 32. Na quarta-feira a previsão se mantém, sol com aumento de nuvens, máxima de 31 e mínima de 20 graus. Na quinta-feira o dia pode amanhecer nublado, deve chover durante a tarde e a noite. A máxima deve ser de 31 e a mínima de 22 graus. Terça-feira, vamos falar do direito do trabalhador. Doutor Turó já está aqui comigo. Tudo bem, doutor? Graças a Deus, tudo bem, Paulo? Tudo bem. Você pode mandar aqui sua pergunta para o 2111-7000, que a gente já repassa para o nosso especialista aqui no direito do trabalho. Começando com a pergunta aqui, doutor, do Raimundo, do bairro Mãe Preta. Ele diz aqui que ele é aposentado por tempo de serviço especial. Quer saber se voltar a trabalhar ou continuar a trabalhar, ele pode perder este benefício. Olha, a aposentadoria especial é para aqueles que trabalharam em serviço insalubre. Então, aposentaram com menos tempo, porque o serviço era insalubre, nocivo à saúde. Tinha algum risco, alguma coisa assim. Então, aposentou antes. Ele pode voltar a trabalhar? Pode, mas não em atividade insalubre. Então, pode voltar? Pode. Mas a sua atividade não pode ser insalubre. Você está livre para trabalhar em outras atividades que não tenham nada que afete a sua saúde. Carteira assinada, tudo normal, só que diferente, função diferente. Atividade diferente, não insalubre. Aí, e se for insalubre? Aí o INSS, descobrindo, ele corta a aposentadoria. Entendi. Vai falar assim, isso acontece? É raro. Mas a lei está escrita, se o INSS pegar, corta. Se pegar, corta. Então tá bom. Agora o Miguel Nascimento do Centro pergunta o seguinte, ele tem uma amiga que cuida de uma idosa, mas ela não possui cópia do contrato e nem carteira assinada, ou seja, não está sem documento nenhum. Qual o direito dela e qual procedimento ela deve seguir? Olha, o direito daquela que trabalha como cuidadora de idosos, o direito primeiro é o registro em carteira. E continua o direito ao 13º, continua o direito às férias, 1/3 de férias, o aviso prévio se for despedida, mas o primeiro direito que no caso ela tem é de ser registrada. E se a patroa ou o patrão ali fizer alguma restrição a registrar?
Olha, ela pode até continuar trabalhando, porque às vezes fala, eu vou sair daqui só por falta do registro e depois eu não encontro o trabalho, então eu vou continuar trabalhando. E na hora que sair, o que ela vai fazer? Ela vai reclamar na Justiça do Trabalho, inclusive o registro. Agora, no caso do trabalhador, que ele assume a responsabilidade, às vezes até assina um termo que não quer o registro, supondo, não é esse caso, sim. Mas aproveitando o gancho aí, ele assina o termo lá e depois ele pode reclamar que não foi registrado? Pode. Ou não? Ele tem que assumir o termo que ele assinou? Não, ele pode reclamar, né? Aquele termo ele tem um valor assim, digamos, moral, né? Sei. Mas se ele for à justiça, por quê? Porque o direito ao registro é um direito impostergável, é um direito de caráter cogente, é um direito de norma de ordem pública que não pode ser modificada pela vontade particular de quem quer que seja, nem do empregado. Então o empregado não pode falar, não precisa me registrar, não precisa me pagar o salário mínimo, porque disso ele não dispõe, ele não tem, isso não é dele. Não é decisão própria. Não, e mesmo porque o empregado registrado, existe a contribuição para o INSS. Então o empregado quando fala, você não precisa me registrar, ele estaria também dizendo, você não precisa pagar o INSS. Isso é um absurdo, né? Então não vale. Então ele tem responsabilidade aí também, mas não vale o papel assinado. Não vale. Então tá bom. Agora a dona Geraldina da Vila Alemã diz o seguinte, ele está com processo de auxílio-doença desde 2004 e o advogado disse que perdeu 10 anos do processo. Agora vale de 2013 para frente, agora ficou de marcar perícia com o juiz. Isso demora muito, né? Ela quer saber de todo esse processo. Perdeu 10 anos? Como assim? Pode acontecer, né? O processo, você faz o processo e não consegue, né? Por aquele motivo que você fez. E esse tipo de processo dá para você renovar. Então renova, mas começa o quê? Tem que fazer perícia novamente. A perícia realmente demora, o resultado da perícia demora, né? Então essas coisas demoram sim, viu? Mas vai em frente. O conselho que se dá é esse, vai em frente. Doutora, a gente está vendo muitos casos de demissões, né? O ano não começou muito bom para a economia. E aí a gente vai falar um pouquinho de greve. Quando os funcionários de uma empresa, eles resolvem paralisar os trabalhos, eles podem impedir que outros que não querem parar, né, entrem para trabalhar? Olha, não pode impedir, não. A greve é individual, a decisão. A greve, né, tem requisitos. Primeiramente, o serviço é essencial ou não? Né? Vai fazer greve num hospital? Vai fazer greve num transporte público, coletivo, né? Então são serviços essenciais, não pode parar de repente assim. E a greve tem que ser mediada pelo sindicato, né? Existe assembleia, existe votação, né? Existe publicação de edital, aviso de greve, para depois então, 72 horas depois, entrar em greve. E os serviços necessários têm que ser mantidos, pelo menos em parte. Né? Então é bom que os trabalhadores estejam orientados pelo sindicato, que sigam a lei, porque é normal o empregado falar, não, eu vou parar, e ele quer parar na hora. Não é assim, não é assim. Tem lei e a lei tem que ser obedecida. Agora, aquele empregado que quer trabalhar, você não pode impedir que ele entre para trabalhar. Agora, a empresa, né, a postura da empresa do outro lado da corda, pode acontecer da empresa muitas vezes aplicar uma punição em quem fez greve, e até ameaçar de demitir, ou talvez até realmente demitir? Não, a greve pacífica, né? A greve pacífica, ela não comporta justa causa, não comporta demissão, não comporta suspensão. Greve é um direito do trabalhador, é um direito. Agora, quando a justiça julga improcedente a greve e manda o pessoal voltar e o pessoal não volta, dá à empresa esse direito ou mesmo assim não? Não, se o juiz julgar, né? O juiz não, é o tribunal que julga. Se o tribunal julgar a greve ilegal e determinar tal dia, tal hora, entra em serviço. Quem não entrar em serviço está faltando, se completar 30 dias está abandonando o serviço e assim por diante. Aí sim cabe punições. Cabe punições, aí sim. Doutor, a gente viu agora, a gente vem falando disso, já comentamos aqui, as novas normas do seguro-desemprego e tudo mais, e aí vimos hoje notícias de que os sindicatos estão em cima da presidente Dilma para que ela reveja essa medida provisória aí. Como é que o senhor avalia essa situação? Olha, eu acho que haverá alguma revisão, né? Porque está drástico, não é? Precisava mudar? Precisava mudar, mas nem tanto assim, né? Então o Congresso Nacional, né, os deputados federais, os senadores, vão votar essa medida provisória e poderão alterar sim. E pode até haver um acordo ali entre o governo e o Congresso, né? Para quê? Para que as medidas sejam amenizadas. Não significa que não vai acontecer nada, mas não vai acontecer tanto da maneira como está escrito, né? O senhor acha que voltar 100% atrás, já era? Não, isso não deve acontecer. Eu acredito que voltar no que era não volta.
Mas ficar no que está na medida provisória também não fica. Também não fica. Então deve haver um meio termo aí. Um meio termo. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Terça-feira que vem a gente volta com o direito do trabalhador. Até lá, se Deus quiser. Até lá. No próximo bloco tem os destaques do esporte. Novamente, Rio Claro faz bonito no boxe e vai para o México, onde encara desafio internacional. É daqui a pouco no Rio Claro Notícias.